Precisamos vigiar, né, irmãos? Porque senão o adversário nos rouba a bênção. E eu até falava ali com o Jason mais cedo, que o nosso inimigo, o inimigo do crente, é a bênção. Que é isso, pastor? É exatamente. Porque quando nós somos abençoados, a gente relaxa. Entendeu? Você baixa a guarda. Porque você fala, poxa, o Espírito Santo está do meu lado, está me abençoando, está me fortalecendo. E eu estou na bênção, aleluia, e eu relaxo. Então, às vezes, você é usado e no momento seguinte você relaxa. Davi estava nas suas guerras e no momento que ele relaxou, foi a hora que ele caiu. Não era a hora de relaxar, era a hora de guerra. Entende? E é exatamente isso. Nós podemos estar sendo usados diuturnamente, mas se você não permite ou não se deixa entender que é o Senhor, que não é você, você relaxa. Mas quando você entende que eu não sou nada, é o Senhor e eu não posso perder essa bênção, eu fico ligado naquilo que Deus quer para mim e naquilo que eu preciso receber de Deus para continuar aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Amém? A salvação, a palavra diz que é um fio de prata. Olha só, prata já não vale nada, né? É uma coisa fraquinha. Tu imagine um fio de prata, só pá, arrebentou. Mas vamos à mensagem de hoje que não tem nada a ver com isso. Abra aí a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, verso 3, diz assim: sempre que oramos, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias, por vocês, porque ouvimos falar da sua confiança, na sua Bíblia deve estar fé, no Messias Yeshua, e do amor que tem por todo o povo de Deus, procedentes da esperança segura de que vocês receberão o que lhes está reservado no céu. Vocês ouviram a respeito disso mediante a mensagem da verdade. Essas boas novas se fizeram presentes entre vocês, bem como têm frutificado e se multiplicado em todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que as ouviram e entenderam a graça de Deus como ela é. Vocês as aprenderam de Epáfras, nosso querido coescravo e fiel trabalhador do Messias a favor de vocês, e ele nos falou do amor que o Espírito lhes deu. Portanto, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que sejam cheios do conhecimento de sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento pelo Espírito, para que vivam de forma digna do Senhor e o agradem em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oramos que sejam continuamente fortalecidos com todo o poder procedente da sua força gloriosa, para que sejam capazes de perseverar e se manterem pacientes em qualquer situação com alegria, dando graças ao Pai por tê-los feito dignos de participar da herança do seu povo na luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, perdão dos pecados. Ele é a imagem visível do Deus invisível,
Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é o cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado numa estaca. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com ele por causa das suas ações ímpias. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico do seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos santos, sem defeito e irrepreensíveis, desde que continue confiando, alicerçados e firmes, sem que deixem afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouviram. Amém? Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor. Aliás, meu Pai, só temos gratidão a Ti, meu amado, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido tão misericordioso, o Senhor tem sido um Pai amoroso, que nos traz a Tua presença e nos revela o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Temos sido participantes do Teu reino, e não por mérito próprio, mas porque fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Queremos Te louvar, queremos engrandecer o Teu nome. Ó Pai, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão bom, e nós queremos aprender mais de Ti. Espírito Santo, ministra a Tua palavra nesta noite, glorifica assim o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, essa é uma palavra para um povo, para a igreja de Colossos, e o que me chama a atenção é que logo na abertura, Paulo diz que tudo que acontecia com o povo é porque o povo entendeu o amor de Deus, o amor do Espírito, da ministração do Espírito, da dependência do Espírito. Eles aprenderam isso, e Paulo diz que não cessava de orar para que eles não perdessem isso, a dependência. E nós até falamos aqui no início, exatamente quando a gente recebe a bênção, você acha que já está firme, que as coisas já estão bem, que você não precisa mais fazer nada, você já chegou ao ponto final, e eu te digo, olha, isso é por engano. A Bíblia diz que a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. A luz da aurora, ela começa mais ou menos às 5 horas da manhã, e o dia perfeito é exatamente ao meio-dia. Então tu imagine quanto tempo você tem que brilhar. E eu vou te dizer, quando você brilhar, duas coisas podem acontecer. A igreja vai subir, porque brilhou também, ou então você vai ter o seu arrebatamento particular, porque quando os seus filhos brilham, o nosso Pai vem colher os seus lírios, diz a palavra do Senhor.
Então o texto ele vai falando sobre o entendimento desse amor, sobre essa dependência de conhecer o amor, viver o amor, se entregar a esse amor e começar a receber de Deus todas as coisas que nos é necessária. Meus irmãos, a pior parte da minha vida, da sua vida, é quando nós nos tornamos independentes. A independência é uma coisa maligna. A independência, ela é tão séria que ela te tira do propósito de Deus. O Espírito Santo é quem vai guiar a sua vida. O Espírito Santo é quem vai dar a direção para as nossas vidas. Não adianta nós vivermos imitando aquilo que temos visto que deu certo. Não adianta. Ah, não, pastor, a tal igreja aconteceu isso, olha, está bombando. Aleluia, glória a Deus pela vida dos irmãos. Mas o que o Espírito Santo quer para a minha vida? O que o Espírito Santo quer para a sua vida? Qual a sua resposta a essa comunhão, a essa intimidade? Qual a sua disposição em fazer a obra de Deus? Paulo estava falando de um povo que fazia a obra, que entenderam, que ouviram a boa nova e já se tornaram escravos da mensagem. Olha que coisa linda, eles ouviram a mensagem e já se tornaram escravos daquela mensagem, ou seja, não conseguiam mais viver sem a mensagem da cruz, sem a dependência do Senhor, sem a dependência da palavra do Senhor, sem a dependência do próprio Deus agindo nas nossas vidas. Porque conforme o texto nós vimos que tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós somos dele. Nós somos dele. Você não foi criado, você não foi gerado. Eu sempre falo isso, você não foi gerado porque mamãe e papai foram e coabitaram. Não, você foi gerado porque Deus precisava que você fosse gerado para o propósito que Ele tem para a sua vida. O propósito para a sua vida, meu irmão. Qual o propósito Deus tem para a minha vida? E o problema é que nós estamos muito preocupados com o nosso propósito nesta terra. Está tudo bem que você deve estudar, você deve trabalhar, você deve vencer aqui nessa terra, glória a Deus por isso. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração tem que estar no reino. Eu sou do reino. Aonde eu estou, eu sou do reino. Aonde eu estou? Onde você está? Quantas horas por dia você passa no seu trabalho? E lá? Você é sal da terra, você é luz do mundo. Como é que é você lá? Você brilha? Ou você está meio ofuscado? Temos que brilhar, porque é a vontade do Senhor. Irmãos, essa dependência do Senhor é que nos faz viver. Essa dependência de saber que o Senhor, Ele zela por nós, mas que ao mesmo tempo nós não recebemos. E hoje eu até tive o prazer do apóstolo Joséi almoçar lá em casa, e nós estávamos conversando exatamente isso, que como que Deus, Ele não dá tudo para todos? Não dá. Ele dá um pouco para cada um. Lembra do pão? Jesus estava com o pão, e aí Ele partiu o pão. Vamos, Zezinho, esse aqui é o meu corpo. Toma, Vinícius, é o meu corpo. Giovanni. E foi distribuindo. Cadê o pão? O pão estava
no meio dos irmãos. E assim Deus faz conosco. Sabe por quê? Exatamente para que nós não saiamos da dependência. Porque se você sabe todas as coisas, eu certa vez fui falar com uma pessoa, conversei com ela, chamei ela para conversar, e eu falei: olha, Deus tem um projeto para o seu esposo, tem um projeto na família de vocês e tal. E aí ela cresceu, ela falou: eu sei, pastor, Deus fala comigo. Eu falei: é por isso mesmo que eu mandei te chamar, porque eu sei que Deus fala contigo. Autossuficiente. Não pode ouvir uma palavra. Não, eu já sei. Eu conheço alguns pastores até bem próximos de mim. Quando eu vou contar uma bênção, eles contam 50. Eu vou partir para a primeira, ele já contou 30. Aí eu fico quieto. Não, mas lá também. Não é isso. É o que o Espírito está falando ao seu espírito. Como anda o seu ouvido espiritual? Como anda o seu coração quando Deus está falando? Porque Deus só fala a obedientes. Deus não conversa com desobediente. Por quê? Porque senão aumenta o pecado dele. Ele é desobediente. Judivan, faça isso. Não. O Senhor não fala a segunda vez. O Senhor vai esperar que ele se redima. Entende? Entende a dependência? Entende o cuidado? Como que é a nossa vida? E uma coisa eu tenho aprendido é que enquanto que nós não confessamos o nosso pecado, e é por isso que eu digo para você, que muita gente: não, o altar é santo, pastor, não posso subir lá porque eu estou em pecado. Falei mal da irmã Mariazinha, não posso subir no altar. E eu falo: você não deve nem descer da sua cama, você tem que pedir perdão lá. Por quê? Porque senão você não recebe o próximo mantimento, a próxima bênção, aquilo que o Senhor tem. Por quê? Porque a coisa está embaçada, a vida está embaçada. O povo de Colosso entenderam e ficaram na dependência dessa palavra. Eles ficaram na dependência. Eles ouviram a palavra, o irmão foi lá pregar. Não foi Paulo que levantou essa igreja, não. Nós lemos aqui o nome da criança, o irmão Epáfras. Nome bonito para você botar no seu filho. O irmão Epáfras, homem de Deus. Foi lá, evangelizou os irmãos, deu a palavra, a boas novas de salvação. Eles entenderam que tudo se resume ao Messias. Tudo é Jesus, querido. Tudo é Jesus. É tudo para Ele. E não só é para Ele, mas é também por Ele. Tudo passa nele. É uma coisa maravilhosa. Quando você entende isso, você começa a se apaixonar por Ele. Não tem outro jeito. Não tem outro sentimento que não o amor, quando você entende todo o processo do Senhor. Toda a criação, Ele estava na criação. Ele estava no momento da criação, lá estava Ele. E acabamos de ler a palavra, diz que foi feito para Ele. O Pai fez para Ele. Não, Zé? O que você faria pelos seus filhos? Tudo. A maior alegria é quando nós podemos abençoar a nossa semente. E vai uma dica. Quando pecamos, ouve essa: o adversário muitas vezes não nos toca,
mas toca a nossa semente. Ele vai lá na semente, porque ele quer matar a sua sementeira. Então muitas vezes fazemos as coisas, estamos no pecado e nada está acontecendo, você continua. Mal sabe você que as suas sementes estão mortas. Há poucos dias nós estávamos lá em São Paulo e aí apresentei o Jude lá para um pastor. E eu falei para ele: agora, meu irmão, as promessas se abriram, não foi? Eu falei: agora depende de você. Está na sua mão. Se nós formos fiéis, não há limite para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não há limite. O Senhor é aquele que abre portas e é aquele que fecha portas também. O adversário não pode resistir à palavra do Senhor. Nós vemos um exemplo claro ali em Daniel orando, buscando ao Senhor, e chega uma hora, um anjo se apresenta para ele: ô Daniel, varão valoroso, homem de Deus, pois eu vinha trazer no primeiro dia, ele falou assim, no primeiro dia em que tu te inclinaste para buscar o teu Deus, eu já vinha com a resposta, mas o adversário me segurou 21 dias. Há um tempo que a sua bênção pode ser retida, não pelo seu pecado, mas porque o adversário, ele gosta e ele está preparado para desfazer as obras do Pai, mas ele não resiste à ordem do Senhor. Não resiste. Seja fiel ao Senhor, tenha intimidade com Ele, ouça a voz do Senhor, seja como um povo que muitas vezes a palavra própria elogia. Tem um outro elogio de um povo lá no livro de Atos dos Apóstolos, que dizia que os bereanos, ou seja, o povo de Bereia era mais nobre, diz a palavra assim mesmo, eram mais nobres. Por quê? Porque os apóstolos pregavam e eles conferiam tudo na palavra. Há momento em que o Senhor leva o nosso entendimento para um posicionamento certo de um povo ou de uma pessoa. Há pouco falávamos ali no escritório sobre Jó. Rapaz, é porque a gente não para pensar, mas o Senhor, e eu falava ali, na leitura, quando você lê a palavra de Deus, quando Deus fala assim: poxa, viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, você vê na leitura, você sente o prazer de Deus na vida de Jó. Sim ou não? Não é verdade? Mas esse mesmo Jó fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois de todo o sofrimento, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Então veja, é isso que não pode haver em nós. É o dever, pode até parecer uma loucura que o pastor vai falar, é o sentimento do dever cumprido. Não, estou bem. Não, era isso que Deus queria. Eu guardo uma canção que nós cantamos aqui, e que o Dudu cantou por muito tempo, que fala que Deus quer simplesmente tudo. Deus quer tudo de nós. Deus quer a sua vida toda. Mas para quê, pastor? Não é 10%, não é o dízimo. É tudo, meu irmão. Tudo é dele. Você é dele. E é por isso que a palavra diz que ele tem ciúme. Porque a palavra zelo, no original,
ela parece com a palavra ciúme. Mas a Bíblia diz que Deus é zeloso pelo seu povo. Deus zela pelo seu povo. Eu não creio nem que Deus tenha esse ciúme, porque isso é um ciúme totalmente carnal. Isso é um ciúme, o ciúme é um sentimento de quem não confia. Mas o Senhor é zeloso. Ele vela pela sua vida. O Zé leu hoje aqui, não dorme. Aquele que te guarda, não tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Cochilar. Não cochila. Às vezes eu vou embora aqui e a gente sai sempre por último. E já por umas 2 vezes eu dei uma cochilada que eu chego e assustei. Chegando em casa. Simplesmente você está dirigindo e apaga. E leva aquele susto, traz o carro de volta. Falando nisso, eu não sei o que o diabo quer. Ontem eu dei uma rodada numa curva que eu faço ela todo dia. Entrei, o carro só foi, pá, bateu na guia, estourou o pneu, ainda bateu de lado assim. Ele só não entrou na guia não, ele fez assim, puf. Hoje quando nós estávamos vindo para o culto, estou vendo uns caras correndo. Aí eu já segurei aqui. Aí eu vi que os caras não pararam na pista, atravessaram na frente do carro. E vi um terceiro atrás. E eu estou vendo uns pá. Eu falei, sangue e fogo. Quando eu vejo o cara de trás aqui, ó, pá, correndo, dando tiro, de lá dando tiro, e nós passando no meio. Eu chego e fiz assim no carro, não adiantava nada, né? Aí chega, a gente fez assim. E aí o coração bomba. E aí você dá glória. Meu irmão, podia morrer de graça, só porque estava passando. Eu daqui dando tiro, o outro dando tiro de lá e você passando no meio. Mas não dormita aquele que te guarda. Não cochila. Ele é fiel. Ele guarda a sua vida. E eu vou te dizer, ele adora dar uma puxada na orelha de Satanás. Porque ele apronta e vem cá. Esse aí não. Cascudo. É aqui. Né? Aquele agora. Vem aqui tomar o cascudo. Quem te mandou fazer isso, moleque? Porque a gente, às vezes, a tolice acha que é o bem contra o mal. Não, meu irmão. Satanás, ele não é nada. Ele não é nada. O problema é que nós o fortalecemos. Esse é o problema. Porque ele está debaixo da ordem do Senhor, da palavra do Senhor. Se o Senhor der uma palavra, ele não se mexe, não se move. Sabia disso? Mas o que é que o libera? O que o libera é o seu pecado. Porque ele se alimenta do seu pecado. Diga misericórdia. É verdade. Imagine quantos cão não estavam ali. Porque tem um cão chamado violência. Ele só se alimenta de violência. E ele gera violência para estar fortalecido. Entende como é que é a ação do adversário? Esse demônio da violência, ele gera violência porque ele se alimenta da violência. E aí é que a coisa fica pesada. Mas eu vou te dizer, confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, sem reservas. Não tenha reservas. Dependa do Senhor. Dependa do Espírito Santo de Deus. Dependa de você ouvir a voz do Espírito para agir na sua vida. Não tema, às vezes você acha, não, mas não vê a resposta. Insista. Continue. Eu compartilho algumas coisas
com quem, principalmente em trabalho, eu tinha uma função dentro de uma empresa, eu era um dos gerentes, e o gerente geral, o cara me odiava, e tudo ele fazia para me prejudicar. Para os irmãos terem uma ideia, se juntava todos os gerentes com a reunião com o dono da empresa, pois ele boicotava. Ele dizia que ia tomar café e ia para a reunião e não me levava. E o dono sempre perguntava: e o Célio? Cadê o Célio? Por que ele não vem e tal? E aí um dia eu me estressei e falei para ele: rapaz, eu não preciso disso. Um beijo. Fui embora. Deu 30 dias contado da minha saída, a turma me liga: Célio, rapaz, pegaram fulano aqui, roubou 30 mil da empresa, mandaram ele embora. Quem é seu gerente geral? Eu. Como eu fui embora, perdi. Então muitas vezes eu conto isso com muita tristeza, mas para que você não se precipite, para que você tenha paciência, para que você tenha dependência, porque isso é um ato de independência. Não, eu me garanto. Foi o que eu fiz, eu me garanto, eu não preciso de você. Aonde é que eu for, meu irmão, eu sei trabalhar. Total independência. E deu no que deu. Mas quando nós dependemos do Espírito, aguarde, espere, peça um sinal, vá pela palavra. Olha, homens que os anjos se apresentaram a ele. Os anjos. Meu irmão tem uma obra para você. Não, vou pedir um sinal. O sinal, já era um anjo falando com ele, ele ainda queria sinal. Senhor, vou colocar uma lã lá no quintal. Durante a noite tem que cair o orvalho e a lã está sequinha. No outro dia ele foi lá, assim estava. Tudo molhado do orvalho e a lã que ele colocou sequinha. E ele falou: não, ainda não, eu ainda quero mais um sinal. Isso é dependência. Quero mais um sinal. Agora eu quero ao contrário, vai estar tudo seco e a lã toda molhada. E aí no outro dia ele acordou cedo, tudo pasto seco. Chegou na lã, chegou a torcer e saiu água à beça. Ele falou: não, agora eu sei que é o Senhor. E nós, puros mortais, por que não sabemos esperar? Por que não conferimos as coisas? Por que não pedimos os sinais do Senhor? Por que não pedimos que Ele se manifeste? A independência é a nossa derrota. O independente, ele vai cair, porque ele está fora do princípio do reino. Por ele, para ele, tudo passa por Jesus. Então a nossa dependência é de Jesus. Não adianta. Precisamos experimentar esse poder de Deus falar contigo, das coisas acontecerem. Ainda falávamos hoje no almoço, cadê o ministério dos anjos mais presente na vida dos crentes? Os anjos comiam, rapaz, com os caras. Não era assim?
Comiam, andavam. Quantas pessoas já tiveram experiências com os anjos e depois nem sabiam que eram os anjos? O apóstolo estava contando uma, ele disse que eles estavam atolados, a esposa grávida, e no meio de um mato violento, chegou um camarada do nada, no meio daquele nada, surgiu um camarada, e ele falou assim: olha, vocês vão pegar daquela areia ali e jogar aqui, que o carro vai desatolar. Quem já viu areia desatolar carro? Eu já vi areia atolar o carro. Diz que pegaram na camisa a areia e jogaram na roda, deram na partida e foram embora. E cadê? Quando viram o cara, cadê o cara? Aonde está o sujeito? Um outro casalzinho de moto parou num lugar, estão meio perdido. Do nada saiu um camarada e falou: olha, aqui é muito perigoso, vocês não podem ficar aqui, eu vou guiar vocês. A moto tinha dado pane, a moto deu pane. Eu vou ajudar vocês. Botou a mão na moto, a moto funcionou, eles montaram. Quando montaram, cadê o cara? Cadê os anjos na sua vida? Precisamos buscar mais. Precisamos de uma dependência maior do Senhor. Não podemos aprender a fazer igreja, a fazer reino. Não, o reino é dele. Igreja é dele, tudo é para ele. Não temos esse poder, não temos essa capacidade, mas precisamos depender dele. Mas pastor, está difícil, o negócio está... É aí aonde Deus vai revelar a sua glória. Pastor, mas o senhor não entende, eu já fiz tudo. Então pare, e agora ore. Comece a orar. Comece a orar, meu irmão. Comece a clamar ao Senhor. Ana, quantos anos ela sofreu? E quantos anos de oração? Até o momento que o sacerdote, ainda que sem discernimento, liberou a palavra: não pode ir, que Deus já atendeu a sua oração. E não é que atendeu? Precisava da palavra do sacerdote. Deus já atendeu a sua oração. Um ano depois ela chega, aliás, um ano não, que era quando desmamava, era aos 3 anos, levou um molequinho com 3 anos. Eli, essa aqui era o motivo da minha oração, esse menino. E eu orei por ele. Outro segredo. E eu agora o consagro para o resto da sua vida. Ele é seu, ele é de Deus. Pense numa mulher dessa, estéril, sofreu não sei quantos anos, a vergonha da esterilidade. No momento em que gera um filho, pega o filho e dá ao Senhor. Levou lá no templo. Toma aqui, ó. Cuida desse menino. Cara, dependência. Aí diz a palavra que ela teve 5, se não me engano, outros filhos. A estéril foi mãe de filhos. E o menino foi um dos profetas mais poderosos de Israel. Eu gosto de ler quando a palavra diz assim: e nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Ou seja, tudo que ele profetizou se cumpriu. Meu irmão, é dependência. Eu não sei por que nós ainda insistimos em querermos dar solução para a nossa própria vida. Eu não sei, sinceramente, é uma coisa que muitas vezes eu até me pego.
E a gente precisa vigiar, porque senão você vai fazer, você vai tomar uma solução, você vai tomar uma direção. Todos os anos o Senhor me dá uma direção para o próximo ano, até agora não deu nada. O ano passado deu em setembro, esse ano não deu nada. E se não der nada? Não der nada, está valendo desse ano. Porque até que vem uma nova palavra, a velha não fica velha, ela continua nova. É a dependência. Eu não vou inventar, eu não posso inventar. Eu não posso falar, não, irmãos, o Senhor me mostrou, olha, vai acontecer, vamos fazer isso. Não vamos fazer nada. Eu estou esperando que o Senhor mostre. Eu estou esperando que o Senhor mova na vida dos irmãos, como no domingo passado veio aqui um testemunho. É o quê? É o Espírito Santo. Os caras foram lá trazer o sujeito para a igreja. O sujeito estava trollado. Nós vamos pregar aqui mesmo. Pregaram e a turma recebeu. É a dependência do Espírito. Dependa do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Busque a esse Espírito. Se doe. Dobre seu joelho. Não ache que está tudo bem. O banco está coberto. Cheque especial está coberto. Cartão está pago. Carro novo na garagem. Que está bom. Não, não está bom. Deus é muito mais do que isso. Muito mais. Muito mais, irmãos. O nosso Deus, Ele age conforme Ele quer. Usa quem Ele quer. E não é por mérito próprio. Diz a palavra que o Senhor quebra a sabedoria do mundo. Ele quebra. Porque às vezes você fala, não, é esse aí. Não é. O próprio Samuel que falamos agora, quando o Senhor mandou ungir, chegou lá um grandão, bonitão, cara parrudão. Estou diante do rei. O Senhor falou, eu não olho conforme você olha, eu olho o coração. Aí, quem foi o rei? O irmão mais novo, um moleque, fraquinho, franzino, ruivo, que era uma maldição na época. Olha só o que Deus faz. Aí tira um camarada desse, para ser o rei, o grande rei. Olha que coisa. Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. A coisa está difícil, você vai passar. Ouça seu pastor, você vai passar. O Senhor vai dar o livramento. E se o Senhor não der o livramento, aquilo não era para a sua vida. Porque muitas vezes nós ficamos presos a isso. Ficamos chorando leite derramado. Não derramou. Você fez tudo. Orou, jejuou, colocou a vida em ordem. O próprio Davi fez isso quando pecou. Jejuou, clamou pelo filho e aquela coisa toda, no jejum tremendo, e a turma, morreu o moleque. Então não vamos nem falar que morreu, porque enquanto que ele está vivo, ele já está desse jeito. Se a gente falar que morreu, ele vai se matar. Aí ele só ouviu, falou, morreu o moleque? Morreu. Então peraí, tomou um banho, passou um azeite na cabeça, né? Passou lá como é que é o nome do negócio? Um gel, né? Arrumou o cabelo, passou uma graxa, né? E cadê a comida? A turma, ele, eu fiz tudo que tinha que fazer. Deus não atendeu? Louvado seja o nome do Senhor, eu não estou com a vida. Aí sim você está liberado. Mas até então pague um preço. As coisas têm um preço. As coisas têm um preço. A salvação é de graça. Salvação é de graça. Amém? Agora, reino tem um preço. Reino você precisa pagar preço. Quer viver reino? Pague o preço. Ah, pastor, mas você... Glória a Deus, salvação, vai para lá. Podemos estar todos na glória. Mas eu, quando chegar na glória, eu quero que papai, eu acho que deve ser assim, papai chega lá, senta aqui, ó. Você vai ver o filme da sua vida. Vai ser o primeiro longa-metragem que você vai assistir lá no céu. É a sua vida. E aí você vai ver o tanto que você produziu, as coisas. E aí papai vai falar assim, servo bom e fiel. Eita.
E eu já estou nos pés dele. Eu já me lancei. Porque como diz uma canção, quando eu chegar no céu, primeiro quero ver meu Salvador. Quero ver rua de ouro, não quero ver nada. Eu quero ver meu Salvador. Ele eu quero ver em toda a sua glória. Que João, quando bateu o olho, caiu como morto. E caí como morto aos seus pés. E o anjo teve que ressuscitar João, que ele tinha morrido já. Só com a visão da glória. Olhos como chamas de fogo. Da sua boca saía uma espada. Eita, que monstro, hein? Mas era naquilo que ele poderia comparar. Cabelo mais alto do que a neve, hein, Zé? Nós estamos ainda longe disso. Mais alvos que a neve. E o amor estampado. Cara, que é isso? Vai ser tremendo. Vai ser poderoso demais. Poderoso demais. Nós nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, e Ele bater nas suas costas. Valeu, Zezinho. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você que comece a colocar a sua vida no altar, sabe? Ou em uma escala maior ou menor, dependendo da situação, nós andamos na independência. Nós não dependemos desse amor, desse poder, dessa glória, da palavra revelada do Senhor. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que você clamasse ao Senhor. Sabe, toda vez que você decide pelo mundo e não decide pelo Senhor, você está exatamente numa situação de independência. Porque quem é dependente não larga a mão do papai. É o tempo todo na mão do pai. E eu estou apaixonado pelo meu neto, que ele agora fala assim: vovô, mão. Aí ele, você tem que dar a mão que ele vai te levar. Ele que te leva. Mão, vovô. Aí te leva. É assim que nós devemos ser. Papai, a mão. Pegue na mão do Senhor. Pegue na mão do Senhor e diga: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti para todas as coisas. Eu dependo de Ti. Você precisa liberar isso no seu coração, trabalhar isso na sua mente, trabalhar isso no seu espírito, para que você dependa dEle. A Bíblia, um texto que nós lemos muito forte, há cerca de uns 3, 4 semanas, que a palavra diz que nós nos encheríamos da palavra, e quando nós precisássemos da resposta, nós responderíamos segundo a palavra que estava no nosso coração. Se encha da palavra, se encha dele, se encha dele. Pegue na mão do papai. Diga para ele: Pai, a mão, preciso da tua mão, preciso dessa dependência. Dependa dele. Não dê um passo na sua vida, não resolva a sua vida. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz do Senhor, ouça o conselho do Senhor, peça sinais ao Senhor, peça que o Senhor, Ele prepare um ambiente para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle, não conforme a nossa vontade, e que possamos nos unir, irmãos. Essa seja uma comunidade
que seja conhecida por depender de Deus. Ó, aquele povo não faz nada sem ouvir a voz de Deus, ainda que seja em tom de crítica. Mas eu darei glória a Deus se eu ouvir isso de mim. Se eu ouvir alguém falar isso, não, o pastor Salgueiro não faz nada sem ouvir a voz de Deus. É isso que eu quero. Esse é o meu sonho, é depender do Senhor 100%. É viver uma vida 100% no altar dEle. E Ele que nos mova segundo a sua mão de amor e de poder. Clame a Ele. Fale com Ele nessa noite. Tome posse dessa palavra nessa noite. Que ela seja um marco para você nessa noite. Seja o seu ponto de partida para que você se torne um dependente do Espírito Santo de Deus. Porque dele, por ele, a ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão
Senhor, adore ao Senhor. Libere a sua adoração. Libere a sua adoração. A Ti, amado, a Ti damos glórias, a Ti louvamos, a Ti engrandecemos e dizemos que a cada dia diminua, que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós. Queremos ver o Teu poder, não só nesse lugar, mas onde quer que andemos. Queremos brilhar, queremos ser sal, queremos temperar, queremos manifestar a Tua glória, Senhor. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, é um Deus que ama o seu povo, é um Deus que edifica o seu povo, é um Deus de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao nome dele? Aleluia. Aplauda, diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós darmos a bênção apostólica, nosso próximo culto será na quinta-feira, amém? Dia 31, é isso mesmo? Quinta-feira. E diferentemente como nós temos feito às 10 horas, mas a gente tem visto que 10 horas não tem dado. Então esse ano nós vamos 9h30, 9 horas e 30 minutos, nós vamos estar iniciando já uma adoração ao nome do Senhor, amém? Então a pastora, as mulheres já estão se mobilizando aí, não sei como está, né? Mas nós vamos fazer uma ceia aqui, vamos fazer o culto, vamos ter a ceia aqui. Se você quiser ficar para a ceia, fique, se não quiser, vá para casa, vá se reunir com os seus, não tem problema nenhum, né? Mas tem muita gente que não tem família, ou que a família vai estar aqui. Então que o nome do Senhor seja glorificado, e a gente vai ter a nossa ceia aqui, e nós vamos, logo depois da meia-noite, nós vamos estar participando dessa ceia, amém? Então 9h30, não atrase, né? Porque geralmente as coisas começam a parar meio-dia, então até 9h30 da noite, as mulheres já façam a unha antes, o cabelo, né? Para não atrasar. Já começa a assar as coisas, já começa a programar, ver o que vai fazer, quando que vai comprar, para não ficar naquela correria, porque aí você corre, já tem uma turma mamada,
E é um problema sério, né? Essas datas festivas é muito perigoso, né? Mas não dorme aquele que te guarda. Amém? Amém? Por isso, né? Então, nós vamos, e já esse mês de janeiro, se não me engano, no dia 13, se não me engano, de janeiro, na segunda semana de janeiro, nós vamos começar o nosso jubileu. E eu vou explicar para os irmãos vão ter o entendimento, mas eu já posso adiantar, o jubileu era 50 anos na vida do povo de Deus. E os 50 anos nós ainda estamos dentro dele. Nós ainda estamos, até março, nós estamos vivendo o jubileu. E o que era o jubileu? O jubileu era um momento em que, quando as pessoas tinham vendido as suas propriedades, eles poderiam recuperar a sua propriedade. Eles tinham, aquilo que perderam era ressarcido. Então nós vamos começar um período de 50 dias, né? 50 dias nós vamos estar buscando ao Senhor nesse jubileu. São 50 dias. Então, para isso, nós temos uma apostila, nós vamos buscar o Senhor, nós temos uma palavra todos os dias que será lançada no meio do povo, né? E durante 50 dias, Deus vai restituir na sua vida aquilo que o diabo roubou. Nós já vamos começar 2016 trazendo de volta aquilo que o diabo nos roubou. Amém? Você crê? E o Senhor vai te abençoar. E o jubileu era um momento de grande alegria no meio do povo, porque grandes coisas Deus fazia nesse período, a cada 50 anos, né? Era um momento de muita festa e principalmente restituição na vida do povo. Tá bom? Nós vamos na segunda semana de janeiro, nós já vamos começar o nosso jubileu. Já vamos em fevereiro, nós vamos emplacar com o nosso jejum, né? 21 dias, orar por... Já é semana que vem? Não, pai, calma. Eu quero até falar, a Adriana está falando da viagem dela. A viagem dela, ela vai fazer um seminário, e pela fé, ela já botou, ela e os filhos já estão indo para São Paulo, do dia 9 ao dia 30 de janeiro. São 21 dias imersos na glória de Deus, limpando as caracas escondidas do pecado, entendeu? Então isso está aberto para qualquer irmão, qualquer um que quiser ir, né? É pesado porque são 21 dias, você come muito bem lá, são 5 refeições por dia, você vai ficar alojado lá, entendeu? E é algo assim tremendo. Eu devo estar na última semana, eu vou na última semana, eu não dá para mim ir antes, mas na última semana eu vou estar lá, que aí culmina com adoração, me esqueci agora, adoração com propósito não, adoração alguma coisa, depois eu falo, e eu vou estar lá também. Mas se você quiser ir, eu estou pleiteando um arrego. O que é um arrego? É 1.500 conto. Mas seu pastor não, apaga essa frase, apaga, não é seu pastor. A comunidade está bem quista lá em São Paulo. Então se a gente fala, se você chega hoje lá e fala, eu sou da comunidade, sua presença, você vai ser bem recebido. E aí, pastor, eu só tenho tanto, eu só tenho... Aí então a gente conversa lá para ver se você consegue ir. Você não tem ideia do que é isso. Graças a Deus esse ano está indo 3, mas eu queria que fossem 30, ou quiçá 300. Não é não, Rogerinho? Manda a loura lá, a loura está precisando. Amém? Levante suas 2 mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, abençoamos o teu povo, adoramos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, glorifica o Teu nome no meio do Teu povo,
no meio dessa comunidade, no meio de todo aquele que confessa o teu nome. Nós, em teu nome, dizemos que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam sobre o teu povo, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.